Sejam todos bem-vindos aqui ao HoraCast. Primeiro episódio aqui desse novo projeto de entretenimento. E aí a gente já convida você aí de casa a nos seguir, acompanhar o nosso canal no YouTube, que é HoraCast. Você vai lá curtir, vai compartilhar com seus amigos, compartilhar com a família e também vai ativar o sininho para não perder nenhuma das notificações aí do nosso canal. Vai se inscrever inscrever toda semana, né? Não é, Genésio? Falei. É isso aí, você vai se inscrever no nosso canal, né, para ficar por dentro de todas as atualizações do nosso canal do HoraCast, né? É o primeiro episódio, como o professor Tiarone Rocha disse, né? A gente já fez o episódio piloto explicando o que era esse projeto, né? E a gente está aqui com o nosso primeiro entrevistado de hoje, mas a gente vai criar o canal secundário, né, que é o canal dos cortes, até porque o YouTube entende que quando se cria o canal de corte, né, professor, ele dá mais engajamento, né? Que às vezes as pessoas querem assistir só uma parte específica, né? E quando a gente cria o canal de corte, ele fica melhor, né? Até facilita também para quem está em casa, né? Ele tanto pode ver o conteúdo completo, como ele pode ver também por partes, né? Os cortes ali, a parte que ele se interessa mais, ele também vai ver ali no canal específico para esse Viewfox. A gente ainda vai estar criando e vai estar vai estar na descrição lá do nosso canal principal também, né? E a nossa entrevista aqui hoje vai render muitos cortes, né? Com o nosso querido amigo Jorge Morgado, né? Pois é, né? E aí você também se inscreve nas nossas redes sociais, né? Através do Instagram. Se inscreve lá e acompanha. Segue a gente, né? Segue a gente. Você pode procurar lá Gênesis 77 ou Genésio Aragão e do professor Tiarone Rocha, @professor Tiarone Rocha, @Tiarone Rocha. Tiarone Rocha, isso. E aí hoje o nosso entrevistado, como tu já adiantou aí, né, ele que vai contar aqui a sua história de vida, ele que é natural aí de Caxias, né, maranhense. E aí vai contar todo esse percurso da vida dele até ele chegar aqui em Timon, né? Empreendeu aqui em Timon e também é coach, né? Ele vai explicar um pouquinho pra gente aí sobre o que é coach, como é que eles trabalham, né? Qual o público que pode se consultar com o coach, né? E aí ele vai explicar tudo direitinho aí pra gente. E aí te desejar aqui boas-vindas, né, Jorge? Pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem estiver assistindo esse podcast. Queria agradecer aqui ao Tiarone Rocha e o Genésio, entendeu, pelo convite. E então, de parabéns. É muito importante essa iniciativa de vocês, né, de se criar um podcast dentro da cidade de Timon para levar conhecimento, informação, entretenimento para as pessoas que estão em casa, né, e estão utilizando as plataformas aí das redes sociais, adquirir novos conhecimentos. Ok? Obrigado pelo convite. Nada, a gente se sente aqui feliz, né, pela tua presença. E a gente já vai começar aqui te perguntando, né, que a gente vê toda a tua trajetória, que é envolvida aí com a questão da tecnologia, né? E aí teve uma história da tua infância, né? Vamos fazer com o TBT, né? Vamos relembrar aqui as infâncias. A gente lê um pouquinho da biografia dele, né? A gente lê. E aí tem uma questão tua aí, quando criança, né? Teve a questão de um curso que tu ganhou, e aí era uma bolsa, né? 50%, e aí tu teve que ir atrás ainda de alguém para assinar, conta aí essa história direito. É o seguinte, eu fazendo ensino médio na escola pública, na escola Cônego Adesso Guimarães Júnior, chegou na cidade uma escola de informática, a primeira escola de informática, e eles estavam visitando as escolas e eles sempre que passava de turma em turma, eles faziam um sorteio para dar 50% da bolsa do curso, né? E aí nesse dia eu fui um dos sorteados, dos contemplados, fiquei feliz, cheguei em casa, mãe, eu ganhei um 50% de desconto aqui num curso de informática. E aí a minha mãe, né, olhou e disse, não, você não vai fazer não, que a gente não tem condição de pagar isso aí não. Eu disse, mamãe, mas eu tenho condição de pagar, eu já trabalho, eu ganho R$30 por mês, eu trabalhava numa locadora. Estudava pela manhã e à tarde e à noite eu tomava conta dessa... Ninguém esquece. Não, ainda mais com esse salário aí, né? E aí a mensalidade era R$25 por mês, ainda lembro. Era quase teu salário todo, né? Aí eu disse, mãe, eu ganho R$30, eu pago, olha, 25, ainda sobra 5. Sobra do lanche. Eu disse, não. E aí eu tentei na escola fazer a minha matrícula sozinho. Mas chega lá, a mulher disse, não, você é de menor, entendeu? Aí eu não fiquei contente com isso, fui na casa de uma tia. Tia, é o seguinte, eu ganhei uma bolsa para poder frequentar uma escola de informática, quero muito fazer esse curso,
Mas a moça lá não me deixou me matricular mesmo, né? Porque eu sou de menor e eu preciso de alguém lá para se responsabilizar. Eu tenho dinheiro para pagar, só não precisa pagar não. Eu já ganho R$30 por mês, o meu dinheiro dá para poder eu pagar. E aí ela foi, né? Se responsabilizou, fez a minha matrícula e eu comecei a frequentar essa escola, né? Era 3 dias da semana, segunda, quarta e sexta, ainda lembro. E era 2 aulas teóricas e a prática era na sexta-feira. Né? E aí eu cheguei no primeiro dia de aula, né? O instrutor Leonardo Ferreira, não esqueço dele, um amigão, hoje a gente é muito amigo, um abraço pro meu amigo Leonardo. E ele chegou lá e disse, olha, é o seguinte, o aluno que se destacar aqui, tirar as melhores notas, vai ser chamado para ser monitor. Olha só. Vai ajudar o professor e vai aprender muito mais. Eu fico só comigo, rapaz, eu vou ser esse monitor aí, essa vaga é minha. E não foi diferente, me esforcei, né? Como era eu que pagava o meu curso e gostava demais, porque quando eu comecei a ter contato com a informática, ali já foi uma paixão, porque eu já brincava com tecnologia, eu já brincava com eletrônica. Não podia ver uma banca de eletrônica com aquelas revistas, quando eu juntava os meus trocadinhos, comprava. Eu tinha um vizinho, um amigo também, que ele gostava. Então a gente, quando gosta de alguma coisa, a gente faz amizade com quem, né, tem os mesmos gostos. E eu já era da eletrônica, já brincava, né, com sucata de rádio, tentava fazer transmissor de rádio, pisca de LED, essas coisas. A gente já anos 90 a 2000? Bem antes disso aí. Anos 90 mesmo. Essa faixa. Anos 90. Foi quando a minha infância eu despertei para eletrônica. Eu sempre gostei de eletrônica. E aí quando chegou a informática, aí aquilo foi uma sensação para mim. Eu me apaixonei porque eu comecei a ver aquele universo, né? Algo muito inovador e diferente. Internet engateando ainda, né? Não tinha internet não, meu amigo. Ainda era do tempo da tela preta, do DOS ainda, entendeu? Os computadores ainda era monocromático, preto e branco. A gente já chegou ainda a ter computador preto e branco. Então, mas eu gostei aquilo foi me encantando, aquela teoria toda, como é que funcionava e tudo. E aí me destaquei, virei monitor da escola. Depois o professor, muito bom e muito visionário, resolveu criar a própria escola dele, me chamou para me ser monitor lá também, eu fui e foi me preparando, né? Eu fui adquirindo experiência. Chegou um momento em que ele estava dividindo a sala de aula comigo. Ele dava metade da aula e me colocava a ministrar outra metade. E eu, sem saber, mas ele já estava me preparando para poder eu assumir depois uma sala de aula só minha. E fui evoluindo, né? Sempre gostei. Quando a gente gosta do que faz, a gente aprende mais rápido, entendeu? E eu me espelhava muito nele, né? E aí acabei que adquirindo os conhecimentos até me tornar um instrutor com um laboratório próprio, com a sala própria, com os meus próprios alunos, né? E foi uma experiência incrível, né? E era bem jovem. E naquela época, as pessoas que estavam buscando fazer os cursos de informática eram pessoas, ainda lembro, eram pessoas que trabalhavam nos órgãos públicos, secretaria, naquela... Os órgãos se informatizando, né? Isso, os órgãos estavam começando a se informatizar, né? Tinha lá o pessoal da Justiça, né, que trabalhava em cartório, essas coisas. Estavam saindo da datilografia para informática. Isso, para informática. Um curso de datilografar. E aí tem uma cena que não sai da minha cabeça. Essa cena é interessante. Nessa escola tinha uma sala onde os alunos ficavam aguardando o professor chamar eles para a sala de aula, né? Para o laboratório. E aí o Leonardo veio e chamou os alunos dele, né? O pessoal viu que ele era grandão, né? Todo bem arrumado. Chamou os alunos deles acompanharam. E aí era uma turma iniciante lá. E aí chega eu todo arrumado também. Eu me espelhava até da forma de ele se arrumar. Camisa de manga. Importante isso aí, sempre tem alguém que a gente se inspira. Se inspira, né? E chegava lá, boa noite. Bem novinho, rapaz, que se eu tivesse 16, 17 anos era muito. Boa noite, quem são os alunos que estão iniciando agora? Por favor, me acompanhe até a sala de aula. Aí eu só vi aquele pessoal resmungando, né? Vixe, rapaz, esse rapaz aí que vai ser o nosso professor, eu pensava que era aquele grandão. Será? Logo assim, demasiado. Será que esse cara sabe de alguma coisa? Esse menino.
Aí beleza, botava os alunos na sala de aula, né? Pedia para eles se acomodarem, eu saía para poder beber água, quando voltava, aí é que eu me sentia mais desafiado, né? Porque aí é que eu caprichava na aula de TI, que era tinha que provar introdução à tecnologia da informação. Eu já abria logo, era um computador na frente deles. Ixi, abria um computador naquela época lá, 1996, 95, por aí. Era um bicho de 7 cabeças. E aí os alunos que já eram adultos, né? Bem mais velhos do que eu, já ganhei o respeito deles. Então, depois de várias aulas, já me chamava de professor e tal, rapaz, e era de senhor também. Era interessante isso aí. Aí a gente foi mostrando a competência, né? Foi repassando o conhecimento que eu já tinha adquirido para eles. E acabou que a gente conseguiu ajudar muita gente a entrar no mundo da informática, né? A se profissionalizar e realizar os seus trabalhos, né? Sem perder seus empregos, né? Saindo da datilografia para o computador em si. E a gente vê aí que é algo interessante, né? Que tu realmente tá ligado com a tecnologia desde cedo, né? O teu primeiro emprego foi numa locadora de videogame, né? Tecnologia também. Rapaz, isso tem uma história interessante. Esse emprego era para um amigo meu. E aí ele recusou o emprego, né? De administrar essa locadora de videogame. Ele lembrou de mim, né? Rapaz, Jorge, tem uma senhora aqui que quer montar uma locadora de videogame, entendeu? Eu te indiquei. Eu fui lá conversar com ela. Aí ela tinha uma neta que eu não sei se estava indo para os Estados Unidos, comprou os videogames mais modernos daquela época. Era o Nintendo? Eu ainda lembro ainda, era Nintendo, tinha o Nintendo 64. Sim. Tinha, não sei se tinha PlayStation, acho que não tinha. Não tinha PlayStation naquela época. Meu sonho era trabalhar na locadora quando era criança. Tinha um Mega Drive. Master System também. Era esses videogames aí, né? E aí naquela época segunda casa, eu estudava pela manhã e administrava essa locadora que funcionava à tarde e à noite. Era pequena, mas era a sensação naquela época, né? Era as lan houses daquela época. Sim. Era interessante. E foi uma experiência maravilhosa pra mim. E aí tu gostava, tu jogava também? Era liberado lá pra ti? Tu jogava também nos videogames? Nós tínhamos que jogar pra aprender o jogo. Pra poder ensinar quem tava chegando na locadora, entendeu? Rapaz, e mexe muito com a imaginação da criançada, né, cara? Cara, os videogames fizeram parte dessa geração, da década de 90. Até 80, que já tinha ali os videogames, né? 80, 90 e 2000, né? A minha infância foi entre 90 e 2000. Andei muito na locadora. Mas a partir de 2000, depois do surgimento aí dos Playstations. Foi maravilhoso. Pra mim, foi uma experiência que me fez sair do braçal. Foi o meu primeiro emprego mesmo. Porque qual era o meu emprego antes? A minha avó era feirante no mercado. E eu tinha que ajudar ela lá na feira, entendeu? A vender tomate e cebola. Saía com as tarrafinhas de tomate e de cebola vendendo no mercado. E a gente saiu desse trabalho braçal, né? Em Caxias, né? Em Caxias, um trabalho mais formal, né? Então, isso com quantos anos assim da tua idade, mano? Isso na infância mesmo, né? Eu tive que trabalhar muito cedo, assim. Acho que por volta de 10, 11 anos. Naquela época, criança, ele brincava, mas tinha os afazeres em casa, entendeu? Não ficava parado, não. Você tinha que... Eu acho até bom que foi bom naquela época, porque me ajudou a entender, né? Esse senso de responsabilidade. De responsabilidade que as coisas não caem do céu, né? Que tem que lutar. E eu vi a luta da minha avó lá na banquinha que ela tinha no mercado, entendeu? E a cultura não permite mais isso, né? Não, mas naquela época, né, a gente conseguia sim, mas quando a gente é criança, né, que é homem, né, a gente se sente todo orgulhoso, né? Porque ele tá ajudando em casa, né? Isso naquele tempo, né? Eu já passei por isso já. E trabalhar pequeno, né, pra poder ajudar, né? Me sentia... Se sentia bem, né? Se sentia bem, cara. Me sentia... Eu não sabia, mas ali eu já tava aprendendo a ser empreendedor por necessidade, entendeu? Era empreendedor por necessidade. Como a maioria dos brasileiros. E falar em empreendimento, né? Tu foi aqui na cidade de Chumon, Teresina, um dos maiores empreendedores, né?
Vamos falar Só antes de chegar nessa parte do empreendimento, uma curiosidade ainda também da vida dele de criança aí, na tua infância ainda. Teu pai era ferroviário? Rapaz, minha mãe é natural de Caxias, foi trabalhar de doméstica no Rio de Janeiro. E lá conheceu meu pai, que era da rede ferroviária, entendeu? Começaram a namorar, se casaram, entendeu? Minha mãe engravidou. Só que minha mãe, com medo de dar luz lá no Rio, veio pro Maranhão, né? E aí meu pai veio junto, eu nasci. Quase que eu era carioca. Quase que eu era carioca, por um triz. Fabricado no Rio de Janeiro e despejado do Maranhão. e assim, acabei que nascendo em Caxias, entendeu? Na terra do poeta Gonçalves Dias. Fiquei lá até os meus 27 anos. Acho que até os 27 anos eu fui. Tá rico culturalmente também, né, Caxias? Onde eu respeito. Eu aprendi muita coisa em Caxias, assim, sabe? Fiz muitas amizades. Logo eu morava ali no centro. A gente morava no centro. Era a família mais humilde ali do centro, né? Mas a gente tinha boas amizades. E eu vivia por ali, pelo centro ali da cidade, entendeu? Estudei nas melhores escolas públicas que Caxias já teve, né? Eu estava analisando... Sempre estudei em escola pública, mas a minha família tentou me colocar sempre nas melhores. Sim. E em Caxias sempre teve um ensino público muito bom. Você tem uma ideia, eu estudei no colégio João Lisboa, que era um colégio muito bom lá. Estudei em Gonçalves Dias. Do Gonçalves Dias eu fui para o Cônego fazer o ensino médio. Então, nesse ponto, as escolas em que eu passei eram ótimas escolas. Realmente, o aluno... aprendia mesmo, entendeu? Era um ensino de qualidade e eu me orgulho, entendeu? De ter passado pela escola pública e ter conseguido adquirir os conhecimentos que eu adquiri para ser o empreendedor que eu sou hoje. Nesse teu tempo lá em Caxias, ainda era forte a questão do uso do ferroviário, de transporte de passageiros, porque isso já foi forte, né? Aqui na nossa região, até uma linha que faz aqui, que vai desde o litoral do Piauí até o litoral do Maranhão, né? Tem uma linha que hoje não faz mais transporte de passageiros, mas que anteriormente já teve, né? Nessa época ainda tinha, como é que era? E nesse período de gasolina cara seria vinha, né, com uma luva, né? Certeza, rapaz, era uma saída. A recordação que eu tenho da linha ferro era mais para transporte de produtos, de cargas, entendeu? Mas naquela época mesmo o transporte que a população utilizava era a bicicleta, entendeu? Quem tinha uma bicicleta Monarch, entendeu? Daquela equipada. Monarch, Monareta. Uma Monareta, e aí quem tinha uma moto, vixe Maria. Né? Outra coisa, teve a revolução das tecnologias, né? Dos computadores e teve também dos transportes, né? Até pouco tempo era muito utilizado mesmo a questão da bicicleta. Aí depois que houve essa revolução aí, com abertura de crédito e moto aí pra todo lado. Aí o pessoal foi migrando, né? Da bicicleta pra moto, da moto pro carro, né? Carro naquela época, quem tinha um carro eram os ricos da cidade, né? Não era todo mundo que tinha acesso a um carro, né? O carro não era tão popular. E os transportes era a bicicleta, entendeu? E até hoje, nem tanto. Popular, entre aspas. Popular, mas assim, né? Eu falo que hoje tá mais tem financiamento, né? Tem outras condições. Foi facilitado, né? Mas o preço de popular não tem nada. O preço não tá popular, não. Pois hoje as coisas a gente tomar um pouco mais fácil do que antigamente, né? A gente tinha que ir para as bibliotecas, né, para poder... Cara, foi muito. Tu tocou no assunto aí, me lembrou. Cara... Folha de papel... Almaço. Né? Uma evolução grande. Hoje as pessoas não dão valor aos jovens de hoje, né? Com a facilidade que tem hoje a facilidade de obter conhecimento é muito melhor do que antes, cara. Antes a gente ia realmente essa biblioteca, né? Hoje em dia tá ali na palma da mão, no celular desse aqui. Tu pesquisa... A minha mãe comprava aquelas enciclopédias lá por 12, 15 vezes por mês, né, pra gente poder estudar. Quando a gente tinha que ir mesmo a pé, né, com a mochila nas costas ali para as bibliotecas. Quem estudava amanhã, né, e à tarde, né, quem estudava quando precisava fazer um trabalho, uma pesquisa, e ia para a biblioteca, né? Fazia os grupos, ia lá para a biblioteca pública, tinha mesmo, lá no Centro de Cultura, lá em Caxias. E quem tinha realmente uma enciclopédiazinha para pesquisar em casa era o Mias. A facilidade, né? Era o computador de hoje em dia. Eu peguei essa época aí, era interessante, entendeu? Eu não gostava muito de fazer trabalho em grupo nessa época, viu?
Vou contar aqui uma história. Uma vez a gente marcou ainda no ensino fundamental, aí eu peguei minha bicicletazinha, fui pra biblioteca pública, cheguei lá, esperei, ninguém apareceu, fui embora. Eu, rapaz, minha casa longe pra cacete lá da biblioteca. Fui lá pra fazer esse trabalho em grupo e na hora o pessoal ou apareceram muito tarde. Eu gostava de chegar ali no horário mais ou menos marcado, não esperei e fui embora. Fez trabalho só. Saía com o dedo doendo não, quando era pra passar o conteúdo pro papel ao máximo. Porque tinha que escrever, né? Sim, não ficava tinha que fazer a capa, né? Era terrível. Não gostava de maneira nenhuma. Ainda tinha a capa, tinha que fazer aquela capa, trabalho de ciência. Esse modelo aqui, né? Desse jeito. Fazia capinha, trabalho de ciência, aí embaixo bota o nomezinho. Rapaz, hoje tá tudo facilitado, né? Tá demais, cara. Era um tempo bom, né? Cara, é nostálgico a gente lembrar, né? Principalmente a gente vê na evolução de hoje, dá aquela nostalgia, né? E as coisas hoje tudo na palma da mão, né? E tem gente que fica com mimimi, né? Pra não estudar, né? Com desculpa, né? Tem desculpa pra tudo. Né? Eu ainda peguei aquelas TV de tubo, a TV da minha avó, tinha uma TV, aí era o seguinte, só podia assistir a televisão de noite, porque a energia era muito cara. E de dia eu só assistia quando eu tava doente, que aí eu tava abusando, com febre. Aí deixava assistir o He-Man, a She-Ra, essas coisas, entendeu? Mas desligava, olha, tá gastando muita energia. Rapaz, era tudo mais difícil, né, cara? Rapaz, pra tu ver. E TV, né? Que nem gasta tanta energia assim, mas as coisas realmente já foram mais difíceis. Mas naquela época acho que gastava. Não tinha esse selo, né? Não, as TV eram aquelas de válvula, né? A bicha devia consumir uma energia danada naquela época, entendeu? Ainda alcancei ainda. Na casa da minha avó ainda tinha radiola, sabe o que é a radiola? Né? Rapaz, era um móvel desse tamanhozão assim, entendeu? Aí um fone do lado, fone do outro, ela abria uma tampa pra botar o disco de vinil e ainda tinha um controle de volume ainda. Mas esse do vinil tá voltando, né? Tá pegando aí de novo essa moda do vinil, né? Estão restaurando, né? Tem cantores regravando, né? Sim, o vinil. Vinil. Inclusive, o equipamento tá caro que só. As vitrolas, né? Sim. Realmente. Mas era show, você pegava um vinilzão daquele, tirava da capa, aí ele vinha um plástico, você tirava ele do plástico, botava lá na vitrola, pegava a agulhazinha, botava lá e quando queria passar as faixas, tinha que dar um toquezinho, né? Rapaz, era desse jeito mesmo. Ainda lembra de alguns discos que o pai tinha, né? Aquelas bandas de rock, né? Rapaz, eu acho que eu ouvi de tudo na minha vida, porque eu tinha uma tia que ela ouvia, lá era muito LP que tinha em casa, né? E tinha tudo. Roberto Carlos, tinha Sarajane, tudo que tu imaginar eu ouvia ali, né? Papete, pouca gente conhece, mas é maranhense. Ouvia de tudo, cara. Tinha internacional também lá? Tinha tudo. Naquela época saía os LP das novelas, né? Aí acho que também o pessoal comprava, já vinha aquelas músicas que estavam fazendo sucesso naquela época. Então eu tive uma infância que eu adoro música, eu gosto de ouvir, né, todos os tipos de música, né? Só que hoje infelizmente, né, tem umas músicas que não tem letra mais, né? Na verdade eu nem considero aquilo música. Não tem, cara. É feito uma música ali em 2, 3 acordes ali, com a mesma harmonia o tempo todo e só esculhambando, né? Eu não considero aquilo ali música. Porque não. A música ela transcende, né? E música é atemporal, não existe, né? Sim. Diz, porque os tempos mudaram. Não, mas músicas lá da década de 60 ainda hoje tem apreciadores aqui nos anos, na década aqui de 2000, né? Nós estamos aqui, 2022. Alcançou várias gerações, sim, né? Tem músicas que né, ultrapassou várias gerações. É né? atemporal. É atemporal, é interessante. E esse período que passou agora do mês passado, de junho, né? É um período que as pessoas gostam de ouvir muitas as músicas do São João, né? As músicas tradicionais, e até isso, a gente estava vendo aí quadrilhas aí dançando no TikTok, né? Aquelas letras aí de funk estão acabando até com isso, né? Aqui no Nordeste, né? Sim, sim. Até porque essa questão junina é muito tradicional mesmo aqui na região Nordeste, né? Sim. Estão incluindo essas novas, né? A evolução da música, né? Ou não, né? Pois é. A não evolução, né?
E aí o Jorge aí, para você que está acompanhando a gente, né, o HoraCast, né, a gente aproveita para pedir você que a gente já está com mais de 20 minutos, né, aqui conversando, batendo esse papo gostoso aqui com o nosso entrevistado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, né, professor? Se inscreve e dá o joguinho, gente. Você vai estar ajudando a gente bastante. Compartilhar também é muito importante, para que possa alcançar novas pessoas também, né? Vai ser o nosso salário, né? O nosso salário é a sua inscrição no nosso canal, o seu joinha, o seu sininho, você pegar o link. Olha, galera, tem uma turma aí do Maranhão, né? É para todo mundo, mas, né, já pode ter uma galera aí da nossa cidade aí, né, com podcast, né? E aí tá aqui, bota aí no grupo aí da família, bota no grupo dos amigos, né? Você que gosta de coisa, né? no WhatsApp, o Timon, que é uma cidade que gosta bastante de política nesse período aí de eleição, né, professor e Jorge, né? Tem os grupos aí de política que estão aforados aí, todo mundo debatendo. Pega o nosso link aí, joga lá no grupo lá, teu candidato lá, né? Olha aí a galera aí, viu? Vamos lá, vamos dar essa força pra gente. Jorge Morgado, né? Já contou a história dele, professor da infância, né? Sim. E a história dele é uma história bonita de superação, né? Começou aí, como ele recapitulando aí, né? Começou ganhando aquela bolsa, né? Do curso de informática, aí passou a ser monitor, depois virou professor do curso, né? Até aí já tá bacana, né? Sim, até aí já mostra uma grande evolução, mas foi crescendo, né? A história dele foi evoluindo. Aí ele vai contar mais pra gente aí, né? Até quando ele chegou aqui em Timon também, né? A gente passou por Teresina. Aí vai contar das histórias dos empreendimentos, né? Assim, eu já tenho uma ligação com Teresina, Teresina faz parte da minha formação, né? Eu sempre gostei de fazer curso técnico. Depois que eu concluí esse curso técnico de informática, que eu me tornei instrutor, eu não parei só por aí. Aí eu quis entender mais de montagem e manutenção de computador. Aí foi quando, com esses salários que eu recebia, eu vinha aos sábados, me matriculava em cursos técnicos aqui, que já tinha. Teresina estava mais avançado nessa questão da informática, né? Tinha outros cursos de montagem e manutenção de computadores. E aí eu fiz, vinha todo sábado, voltava no final da tarde, chegava em casa à noite praticamente, né? Enquanto meus amigos estavam lá jogando bola, eu estava me qualificando. Sim, e logo que eu encerrei esse curso, que eu concluí, eu dei a sorte de arrumar um emprego lá, acho que CIM Informática, era uma autorizada da Itautec. Estavam precisando de um técnico, já tinha um, queria um outro, e na época encontrar alguém com curso, né, com formação era difícil, né? E aí eu dei a sorte de colocar meu currículo lá, fui chamado, e aí já comecei a trabalhar também com montagem e manutenção de computadores e manutenção de impressora, né? Então foi onde eu adquiri mais conhecimento ainda. Lá fiquei amigo do Zé Luiz, que era o colaborador mais experiente e praticamente um dos primeiros técnicos de informática de Caxias. Cara muito competente. Infelizmente ele faleceu, né? Veio a falecer, mas era um cara que eu tinha contato sempre que eu ia lá, né? Era meu amigo, um cara que eu sou fã dele, né? Do trabalho dele, porque se eu e outros colegas estão nesse setor também entende dessa área de tecnologia, ele também foi um dos anjos que Deus colocou na vida da gente para nos ensinar, né? Para nos dar oportunidade. E aí fiquei lá um tempo, aí essa empresa passou por um problema financeiro e teve que demitir um dos colaboradores, né? Como eu era o mais, digamos assim, o recente contratado, né? E aí eu fui demitido, a dona me explicou direitinho o motivo. Aí ele veio e me deu a ideia, disse: rapaz, Jorge, não fica assim não, vai na tua casa, tu faz umas bancadas e faz uns cartões e sai distribuindo aí, porque tem muito serviço, entendeu? E tu fica trabalhando de casa, pode ficar tranquilo, porque tem serviço que a gente não dá conta. E assim eu fiz as bancadas com o salário que eu recebi, né? Botei na casa da minha avó essas bancadas para poder fazer a manutenção do computador. Comprei as ferramentas, já tinha as ferramentas, fiz os cartões, fui distribuindo e prestei serviço de manutenção para várias empresas lá dentro de Caxias. E depois, não mais satisfeito, né? Disse: rapaz, eu preciso aprender sobre redes, porque quando você começa a prestar serviço para essas empresas, vai surgindo as demandas, né? Aí eram as demandas de fazer redes, interligar os computadores. Rapaz, eu não sei como é que funciona isso não, eu vou ter que ir atrás. E aí vim para Teresina novamente e fiz um curso junto com meu amigo Tiago. Vinha nós dois,
Só que ele se matriculou numa escola lá, na mesma escola, só que para o curso de Linux, e eu já fui o Windows NT, que era o que interligava os computadores naquela época, que fazia redes. E mais uma vez foi um investimento maravilhoso, porque eu adquiri o conhecimento, me desenvolvi, pude prestar serviço na área de redes, né, de interligar computadores, fazer com que esses computadores se comunicassem, compartilhassem impressora. Então assim, eu fui só crescendo nessa área de tecnologia, só subindo os degrauzinhos, porque eu fui ganhando dinheiro e fui tendo a visão de reinvestir em mim, entendeu? Então foi maravilhoso essa iniciativa, né? Apesar de ter pouca idade, eu já tinha, né, esse bom senso. Esse foco, né? Você já era nos anos 2000 já, né? Eu acho que antes. Antes, né? Antes, quase chegando no 2000, porque no ano de 2000, eu lembro que foi quando eu tive contato com a internet. Sim. Surgiu o primeiro provedor de acesso discado, era chamado VPNet lá na cidade. Cara, né? Era ligar no telefone. Era no telefone, né? Aí eu fiquei sabendo, fui lá entender como é que funcionava aquilo, aprendi a usar a internet e depois comecei a me tornar instrutor de internet, né? Eles me pagavam, eles faziam as turmas, né? Cobravam lá um valor e me pagavam por hora a aula. E eu ministrei várias aulas ensinando as pessoas a utilizar a internet naquela época. Depois fui, com o conhecimento que eu já tinha, eu passei também a prestar serviço de manutenção, que era instalar as plaquinhas de modem para os clientes deles. Sim. E eles me pagavam por serviço também. E foi nesse ano aí foi um ano fantástico, porque logo estavam surgindo uma faculdade na cidade. E aí eu fui prestar serviço para essa faculdade, que era dentro de uma escola lá que estava iniciando. Fui instalar justamente o modem para poder a internet funcionar, acesso discado naquela época. Lá o dono estava lá e disse: olha, rapaz, você me parece ser um jovem muito inteligente. Eu muito novo, né? Você não quer trabalhar aqui com a gente? Aí recebi um convite para trabalhar com eles lá, para cuidar do primeiro parque de computadores lá dessa universidade. Fiquei um tempo com eles, adquiri uma experiência, né, de como é que se inicia uma faculdade, o que o MEC exige, né, redigir alguns documentos que tinham que ir para Brasília para poder ser aprovado. Vivi essa experiência por um tempo e foi justamente nesse ano 2000 aí. 2000. E aí eu fui convidado por um empresário que estava levando um provedor via rádio. Esse era chamado P-Web. Era justamente a parceria lá de um empresário, que era o Etinho, mais um outro empresário lá. E eles montaram esse provedor e ele me chamou, né, para trabalhar. Aí eu saí dessa faculdade e fui trabalhar com eles, entender como é que funcionava a internet via rádio. Naquela época que era através de uma torre, aí se colocava uma antena apontando para um lado da cidade, né? E tinha um rádio que fazia a transmissão e a gente fazia as primeiras instalações. Foi quando eu tive o contato com a internet, né? Com o provedor de acesso à internet. E aí, no caso, já foi uma grande evolução, né, em referência à internet de escada, né? Só que naquela época, essa internet via rádio era muito cara. Pra você ter uma ideia, também surgiram as primeiras empresas aqui em Teresina. Inclusive essa solução que esses empresários compraram para levar lá para Caxias foi de empresários que já atuavam aqui em Teresina, que tinha, acho que era MNNet, Rede Espectro, era tanta, eu não lembro tanto, mas, né, Rede Tempo, tinha várias. E aí a gente começou a instalar essa internet via rádio, mas não era todo mundo que tinha acesso, não. Você tem uma ideia, para instalar naquela época, 2000, era 2000, era 2000, era 900 mil reais naquela época. Naquela época, mais, era muito caro. Naquela época ali era o que? Era uns quase 3 salários, né? Não era para todo mundo, não, entendeu? Na prática foi uma revolução tecnológica, mas nos primeiros anos, assim como toda tecnologia nova, né? Geralmente é caro e fica realmente menos acessível, né? Até se difundir, né? Aí, saindo desse provedor, porque na época era um negócio que estava iniciando, não estavam tendo recursos e aí não estavam pagando e eu queria ganhar dinheiro.
Aí eu participei de um processo seletivo lá na cidade para cuidar de um parque de computadores, porque o governo naquela época estava montando um setor lá no Centro de Cultura chamado CETECMA, que era um centro de tecnologia para oferecer vários cursos, né? E aí eu fui selecionado para administrar lá o parque de computadores, carteira assinada. Aí foi uma época maravilhosa para mim, porque eu adquiri mais conhecimento, fui contratado por uma empresa lá de São Luís, fiquei 1 ano de carteira assinada com eles. Depois outra empresa assumiu o contrato, que foi uma empresa do Rio de Janeiro, aí foi a VAT Tecnologia, aí fiquei funcionário, fui só renovando o contrato, né? Sempre trabalhando, né? Aí nessa época foi quando eu aproveitei que eu estava tendo uma estabilidade e surgiu uma faculdade lá oferecendo cursos de gestão de recursos humanos. E aí eu fiz o vestibular na época, passei, era particular, mas tinha vestibular, e fui cursar gestão de pessoas. E fiquei nessa faculdade até me formar em gestão de pessoas e adquiri muito conhecimento sobre essa área, que é uma área que eu adoro, que eu gosto, entendeu? Chegou a trabalhar assim na função mesmo de RH? Não. Não. Logo que eu me formei, eu já tinha 5 anos que eu namorava, né, com minha atual esposa, e resolvi vir embora para Teresina. Foi quando eu cheguei aqui em Teresina. Aqui em Teresina, né? Ela já era de Teresina, entendeu? E aí a família dela achou melhor a gente morar aqui em Teresina do que morar em Caxias. Eu acatei, achei a ideia interessante e vim, né, e fiquei aqui em Teresina. Um namoro à distância, né? De Caxias para Teresina é perto, mas não é tão perto assim não, né? A gente fazia, né, assim, eu sempre via Teresina como se fosse assim uma cidade vizinha, né, aqui de Caxias, e eu vinha com frequência, entendeu? Eu sempre gostei de Teresina, sempre tive esse contato aqui com Teresina, desde criança eu tive esse contato com Teresina, então acho que já estava predestinado para me morar por aqui mesmo. E aí eu passei a morar aqui. Aí minha sogra tinha um ponto comercial. Esse ponto comercial tinha uma senhora lá que já estava 1 ano nesse ponto comercial, mas não pagava aluguel. E aí ela disse: olha, eu te dou aí o ponto comercial para você iniciar seu negócio e vocês ficarem por aqui, né? Aí na época a empresa lá me demitiu porque queria um funcionário que morasse em Caxias, não em Teresina. Recebi meus direitos e comecei a reformar o ponto comercial e transformei numa lan house, era portátil lan house. Aí comecei a trabalhar com lan house, ter o meu próprio negócio. Foi o meu primeiro negócio mesmo, foi lan house. Também foi uma segunda moradia minha, lan house. Cara, era muito legal. Só que lan house é o seguinte, você tinha que abrir muito cedo, 7 horas da manhã já tinha que estar abrindo lan house. Fechava tarde, né? E na hora de fechar, minha amiga, era uma luta pra fechar, porque o pessoal ficava até tarde. E a gente querendo fechar a lan house. Olha, rapaz, já vou fechar. Aí o pessoal, não, mais um pouquinho. Mais um pouquinho, nesse mais um pouquinho, meu amigo. Eu lembro que eu almoçava dentro da lan house. Não tinha tempo nem pra sair, pra almoçar. Daquela, tipo, 2 horas de almoço. Não tinha isso, não. E trabalhava de domingo a domingo. Mas foi muito bacana, foi uma experiência muito legal ser dono de lan house, entendeu? Porque a gente, além de prestar o serviço de internet, a gente fazia também os trabalhos, né? Fazia um currículo, fazia um ofício, tirava uma cópia, vendia um bombom, né? Gravava um CD, que naquela época o pessoal ainda gravava um CD, não tinha um pendrive não, era um CD, né? E foi bacana, foi meio interessante. Sinceramente deve ter sido bom, né? Porque as lan houses antigamente eram bem frequentadas. As pesquisas, né? Que a gente saiu das pesquisas na biblioteca, né, para ir para as lan houses. Pesquisa de lan house. E facilitou, porque tinha neguinho, eu fui um desses também, todo um mau exemplo aí pra garotada, né, que só ia lá, pesquisava lá, copiava ali, colava lá e levava. Cara, facilitou a vida de muita gente. Não, né? Facilitava muita vida de gente aí, viu? Facilitou, né? Como hoje também, né? Mais ainda, né? Facilita. E aí depois da popularização mesmo, que começou a chegar nas casas mesmo dos computadores, aí ficou uma maravilha, né? Foi onde eu também... Eu tinha um sistema que ele me dizia, né? Quantas pessoas frequentaram ali naquele dia, quanto arrecadou. E a gente, mensal, a gente tinha um balancete, como é que tava a lan house. Tinha um programa, né, que eu ainda me lembro ainda, que tava acabando na hora ali e aparecia, né?
Aparecia que acabou, encerrou. Por ali onde tu fazia o controle, né? Eu fazia o controle. Aí comecei a ver que a Lan House estava diminuindo o faturamento. Porque as pessoas começaram a ter acesso aos computadores, porque os computadores se popularizaram. E aí passaram a adquirir computadores nas lojas. As lojas começaram a vender, que antigamente era só loja de informática que vendia computador. E depois não, supermercado, tudo começaram a vender computador. Aí os computadores se popularizaram. Tem até uns técnicos que dizem que no lugar de comprar notebook é na loja de informática. E aí se popularizou o computador. Porque até sabe, né? É porque tinha uns computadores que eram vendidos no supermercado que não valia nada. Desculpa aí, mas é a realidade. O ditado era que não compre computador onde vende geladeira. É isso mesmo. E aí as pessoas começaram a comprar computador e começaram a colocar internet, né? A internet já estava... O acesso melhorou? Começou a se popularizar, né? E começaram a botar a internet em casa e não frequentar a Lan House. Eu digo, rapaz, agora é a hora de botar o provedor, né? Era de migrar, né? É hora de migrar. Eu digo, já que o pessoal não está frequentando mais a Lan House, aí mandei fabricar uma torre, botei lá no fundo da Lan House essa torre, mandei um engenheiro, o pessoal foi lá, que já era especialista nisso mesmo, montou a torre. Comecei a comprar os equipamentos e comecei a montar o provedor via rádio. Eu já tinha uma experiência, né? Tinha trabalhado antes? Só fui me atualizar o que tinha de moderno nesse setor e montei o provedor. Digo, já que o pessoal não está vindo mais na Lan House, agora eu vou vender internet para casa deles. E aí foi quando eu comecei o provedor, ainda lembro, foi 18 de novembro de 2010, foi quando eu abri o CNPJ do provedor, né? E de lá para cá a gente veio trabalhando com acesso à internet, isso via rádio. E o via rádio ele evoluiu, né? Primeiro ela era as antenas analógicas, você tinha que fazer o cabeamento. Eu lembro, era uma gradezinha, né? Isso, era grade. Aí depois veio as antenas digitais. É aquela caixazinha, né? A digital já era uma caixinha, né? Mais ou menos, tinha delas desse tamanho aqui. Sim. E aí o sinal a gente já conseguia, de dentro da empresa, identificar se o sinal na casa do cliente estava bom, estava ruim, se estava oscilando. Porque a antena não podia, na ventania, né, perder aquela posição dela, né? Porque senão o sinal degradava. E depois eu comecei a fazer cursos na área de fibra ótica. Comecei... Eu na época não tinha condição de fazer esses cursos era em São Paulo, era Rio Grande do Sul, era longe. Aí a internet me possibilitou eu entrar em contato com os instrutores. Rapaz, tu não quer vir fazer esse curso aqui não? Eu conheço muita gente, a gente forma a turma, tu me dá uma vaga. E assim é que fazia. Aí trouxe um cara que era muito... ainda é especialista em fibra ótica, que é o Ronaldo Couto. Era o maior da época, ele veio, ministrou os cursos. E aí fiz vários cursos e também incentivei vários donos de provedores na época, que era via rádio, a fazer esses cursos. E a gente foi evoluindo. E já vem nessa visão, né, da possível evolução. Mas como foi que te tocou aí? Tu já tinha alguma empresa de fibra ótica aqui fornecendo na região? Ou como foi que tu teve esse contato e essa ideia de... Quem trabalha com internet acaba que respirando aquilo todo dia, né? Então você só lê notícia de tecnologia, o que está tendo de mais moderno, como é que a internet está se expandindo, o que lançaram de equipamento. E aí eu fiquei sabendo que porque a fibra ótica só as operadoras tinham acesso naquela época, né? Nós éramos provedores iniciantes nesse ano de 2010, né? As empresas estavam prestando esse serviço aqui, concorrendo com as operadoras, que ainda era a que dominava o mercado, que era a Oi, a Embratel. Inclusive naquela época lá a Embratel trouxe a NET, né, para Teresina. E quando eu tava até com uma clientela boa, quase 100 clientes, chegou a NET lá batendo de porta em porta. Eu sei que eu só fiquei com uns 30 clientes, porque ela fez um marketing tão agressivo, botou um monte de vendedor nas portas. Então 70%. E aí foi um momento difícil pra gente, mas a gente não desistimos, né? Mas eram só as empresas que trabalhavam, que poderiam trabalhar com a fibra ótica, era nesse tempo?
Não é nem porque que não é questão de poderiam, era o custo, porque a fibra ótica era uma tecnologia muito moderna, mas muito cara, né? Então as operadoras tinham um poder aquisitivo financeiro maior, né? Mas acabaram só elas que podiam mesmo. Então financeiramente eram elas. Mas depois foi se popularizando, a fibra ótica começou a parte dela ser fabricada aqui no Brasil e ela caiu o custo, né? E começaram a ter financiamentos. E aí foi quando eu tive a ideia, né? Eu comprei uma casa aqui em Timon em 2015, 2016 eu comprei uma casa aqui em Timon. E quando eu cheguei no bairro lá, o bairro ainda estava se desenvolvendo e não tinha internet nem no celular, para mim mesmo, não funcionava direito. Aí eu digo, não, rapaz, eu preciso, né? O 3G na época, né? Eu preciso botar a internet aqui. Aí eu botei uma torre na minha casa para me atender primeiro. Depois vi que o bairro, que era a Vila do Beck, ali estava desenvolvendo, vários construtores construindo várias casas. Eu digo, rapaz, eu vou começar a oferecer esse serviço aqui também. E aí comecei a panfletar dentro do bairro, né? Nas casas que iam sendo entregues dos moradores novos. E comecei a vender o serviço de internet via rádio. O que foi que aconteceu? Acabou que eu passei a ter mais cliente em Timon do que em Teresina. E aí eu disse, rapaz, aqui é que eu tenho que investir. Aí, na época, já tinha um amigo meu também já prestando serviço aqui. E a gente se juntou para trazer a primeira fibra ótica de Teresina, lá da Pissarra, para Timon. Porque era um projeto audacioso, muito caro, entendeu? Mas aí a gente dividiu os custos e a gente conseguiu. Porque a fibra ótica, ela tem várias... a gente chama na linguagem várias fibras, né? O pessoal é como se fosse vários fios dentro de um cabo. E a gente lançou um cabo de 12 FO chamado, que é 12 vias de fibra, né? E aí eu só precisava usar uma, ele também só precisava usar uma, mas a gente deixou lá. Lançamos de Teresina até chegar em Timon e a gente conseguiu alimentar aqui a nossa central, que era na Vila do Beck, para poder ter uma internet de mais qualidade e vender mais banda. E aí depois eu recebi uma proposta de um amigo também do ramo, que cresceu mais do que eu lá em Teresina. Rapaz, eu tô querendo fazer eu tô querendo levar o serviço para Timon, entendeu? Mas tu é um cara, gente boa, me ajudou e tal, vamos sentar para conversar. E aí ele comprou 50% da minha empresa e a gente... né, fez o acordo para que ele pegasse esse dinheiro, né, na época que era 400 mil e não me desse isso em espécie, me desse investimento. Aí a gente fez Vila do Beck, Planalto Boa Esperança, fibramos tudo. E ele já tinha mais experiência lá na época já, né? Aí eu peguei o meu carro, fui na Fiat, dei entrada lá em 2 mobs, né? Meu carro foi avaliado. Era um Fiat Uno Way, foi avaliado em 20 mil, eles receberam e me deram 2 mobs. Eu financiei 2 mobs, equipei esses mobs com escada, com suporte de escada, e a gente começou a fazer as primeiras instalações de fibra ótica aqui em Timon. E aí foi dando certo, né? Tirei a empresa que funcionava em Teresina, trouxe para a garagem da minha casa, né? Transferi o CNPJ e tudo. E foi se popularizando esse serviço. Aí a gente começou a expandir. Aí fizemos Joia, fizemos Emílio Falcão, que entregaram, Miguel Arraes. Aí partimos para o Parque Alvorada. Aí fizemos Parque Alvorada. Aí montei o escritório no Parque Alvorada, da Portal Piauí. E aí a gente foi expandindo. Foi vários bairros atendidos com o serviço de fibra ótica. A gente chegou a fazer 95% de Timon, né? Não fez 100% porque tem bairros que não tinha poste para poder receber a fibra. Muita clientela, né? Naquela época existiam vários provedores aqui em Timon, mas esses provedores eles só prestavam serviço do quê? Via rádio. Eu me lembro que foi uma evolução muito grande. Eu me lembro que quando chegou a internet aqui da fibra ótica, mesmo com a empresa dele, né? Que era a Portal Timon. Portal Piauí. Portal Piauí, perdão.
fazendo propaganda aqui, Portal Piauí. E tinha muitas pessoas que diziam, olha, lá na Vila do Beck já tem fibra ótica, ainda não chegou aqui, mas na Vila do Beck tem. Cara, deixa eu te dizer... O pessoal ansioso, eu era um deles, então, poxa, na Vila, não desmereceu na Vila do Beck. Até porque a Via Rádio dava um problema do Pois cacete. é. Não podia chover, né? Foi uma evolução muito grande, porque a gente, quem usou fibra via rádio, lembra que os planos eram de 300k, né? 300, 600, né? Tinha de 1 mega, né? Pois é. Aí depois saiu... De 5, nem residência não podia ter. Pois 5 já dizia que era empresarial, alguma coisa do tipo. Tu falou aí nessa questão do... Né, depois, lá na Vila Beck tem. Eu recebia telefonema assim, pessoal. Rapaz, tem internet via fibra ótica aí pro centro? Não, rapaz, no centro a gente não tem ainda não. Como é que pode, rapaz? Um subúrbio, um bairro desse aí. O pessoal ficava zangado. Como é que pode? Da Vila do Beck tem e aqui não tem. Então o pessoal ficava zangado. Sim. Aí foi quando a gente, né, despertou para levar o serviço. Não, a gente vai chegar, entendeu? Porque naquela época existia alguns provedores que já tinham fibra ótica, mas só no centro. Teve muita gente que ficou sem entender mesmo, porque quando essas coisas chegam, né, e a evolução chega no centro, né, e foi para a Vila do Beck, não desmerecendo a Vila do Beck, todo respeito, mas como se comentou na cidade todinha, né, rapaz, fibra ótica lá na Vila do Beck, que foi a primeira que teve. Hoje a Vila do Beck é o novo Jockey de Timon, meu amigo. Lá tá show, bonito, né? A Vila do Beck, o bairro Joia também tem. E detalhe, o pessoal não ia para lá, os outros provedores não levavam o serviço porque a Vila do Beck tinha fama de perigoso, um bairro perigoso, entendeu? E o pessoal tinha medo de ir para lá, entendeu? E a gente não tinha esse preconceito. Né? Preconceito onde não é, né? Onde não é. E aí a gente levou a tecnologia para lá, fomos Cidade Nova, 1, 2, 3. Todos os bairros aí a gente fez rede, entendeu? Mas aí tu até achou com esse preconceito dos concorrentes, né? Porque enquanto eles não vieram, tu abriu o caminho aí e foi faturando, né? Cara, eu achei bom porque assim, eu consegui pegar ali a Vila do Beck, ali, o Planalto Boa Esperança e o Joia, ali na sua ascensão, né? Sim. Ali na 2016. 2016, por aí. 2016 foi quando começou a ter as primeiras casas ali, que foram vendidas ali. E foi evoluindo. Eu já tenho ali, 8 anos ali. E a gente ajudou o bairro também a se popularizar. Porque o pessoal só vinha comprar as casas porque chegava no bairro e disse, rapaz, já tem até internet, fibra ótica, entendeu? E isso ajudou também os empresários a vender as suas casas. Porque imagina aí, o que você quer para morar num bairro? Você quer o quê? Energia, água e internet, né? E a maioria das pessoas ali, de Teresina, foi comprando as casas ali pela proximidade, porque hoje você morar aqui em Timon compensa muito mais do que morar em qualquer bairro de Teresina pela questão da proximidade, né? Porque Teresina está crescendo, mas muito afastado das regiões mais centrais, né? E aqui, essa zona aqui de Parque Alvorada, Vila do Beck, bem próximo de Teresina, né? 3, 5 minutos a gente está em Teresina. Atravessou as pontes aí, você consegue... A maioria das coisas hoje de Teresina, as escolas, hospitais, comércios, estão tudo aqui no centro, né? Quer queira ou não, muita coisa ainda é centralizada aí. Então, para quem mora aqui, é só um pulo. Você vai, atravessa a ponte, entendeu? Não dá 10 minutos, você tá lá em Teresina, entendeu? E consegue resolver suas coisas e volta rapidinho para casa. E temos 3 acessos, né? Tem aqui a ponte nova, a ponte aqui do meio, aqui, José Sarney, e a ponte lá, a metálica, né? Então, é interessante demais, assim... Pra quem mora ali na Vila do Beck, ali, Parque Alvorada ali, tá tranquilo. Com certeza, é porque a gente vê ali em Teresina, a gente faz umas viagens. Eu já fui em alguns bairros ali de Teresina que é uma viagem, cara. Assim que eu cheguei, eu fui morar no Planalto Uruguai. Rapaz, era 12 quilômetros da onde eu trabalhava ali, da Pissarra, até chegar lá. Era 12 quilômetros para ir, 12 para voltar, entendeu? E era longe. Então, assim, e tem gente hoje, né, que mora em bairros mais longe, né? E Pissarra não é nem centro, né? Ali é centro-sul. Não é centro. Não é centro ali, aquela região. E agora a Teresina com essa sinalização, né, que pior, a gente já anda no caminho nada ali, né? A gente não pode
Vacilou, meu amigo, tá mutado, né? O fluxo de carro dentro de Teresina hoje, o trânsito, ele, né, principalmente nos horários de picos, você precisa ter muita paciência, né? Muita paciência para poder você chegar no seu destino, muita prudência, muito cuidado para não se envolver num acidente também. Até porque, né, Teresina ela foi planejada, é uma cidade planejada, mas ela não foi planejada com a perspectiva de evolução. Foi planejada para aquela época, aquela quantidade de veículos daquela época, né? Não se programaram para uma possível expansão como há agora, né? A gente vê que o trânsito em Teresina é um caos, o horário de pico realmente é estressante demais. Os principais acessos hoje para qualquer bairro de Teresina, você tem que passar ali pela Frei Serafim, você tem que pegar Higino Cunha, você tem que pegar Miguel Rosa, que são vias que nos seus horários, mesmo os horários normais, tem um fluxo muito grande de veículos, né? E isso também faz com que você perca tempo, você se estressa, entendeu? Não é fácil. Gaste mais combustível no momento, né? Nesse momento do combustível barato. Pois é. Então é isso aí, a gente está batendo um papo aqui com o nosso querido amigo Jorge Morgado. Ele já contou a história dele, né? A história de vida, uma história muito bonita de superação, de empreendedorismo, né? A gente já vai entrar para outra parte da vida dele, né? Que falar sobre o coach. A gente vai terminar de falar sobre o empreendimento dele, né? Lá no portal Piauí, né? Como é que tá, né? Se deixou, será que ele ainda está atuando ainda na área? Mas antes disso, professor, como é que o pessoal faz para se inscrever no nosso canal, né? Só procurar lá no YouTube HoraCast, né? Vai se inscrever, vai compartilhar, curtir o nosso conteúdo, comentar para gerar engajamento e também compartilhar com a família, tá? Aí nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, né? Sim, justamente esse é o primeiro episódio do HoraCast, né? Primeiro de muitos, primeiro de muitos. E com o privilégio de ter ele aqui, Jorge Morgado, falando da história dele, né? O nosso segundo entrevistado vai ser Ian Toque Silva, né? O garoto de ouro, né, ex-global, né, a gente já falou da história dele no programa piloto, né? Já tá se organizando aí com ele para trazer, né? Ele tem uma história também de vida bastante interessante de superação, né? Mas outro recado importante também, né, para quem quer patrocinar aqui o nosso programa, como é que faz? Sim, para quem quer patrocinar o nosso podcast, né? É só você entrar em contato, né? Vai na descrição do nosso canal, né? Na descrição vai ter aí o nosso número, né, para contato da nossa equipe, né? E aí vai ter lá o número do WhatsApp, né? E você vai crescer, meu amigo, a sua marca vai crescer, né? Só com o nosso programa, o nosso episódio piloto, né? Eu já bati 11,3 mil seguidores no Instagram, né? Só com o programa piloto, no episódio piloto. Então você pode aparecer aqui no nosso televisor. Tem vários espaços, né? Tem vários espaços. Tem aqui uma garrafa d'água, né? E água, você vai aparecer em qualquer lugar, né? Então, não perde tempo, entre em contato com a gente. Tenha a mente funcionar, seja empreendedor que nesse homem, né? Olha, tem que anunciar. Tem que anunciar, o negócio é o marketing, meu amigo. É o meu marketing, né? Você vai ver aquele áudio lá do Instagram, né? Então não perde tempo, gente. Vem pro HoraCast, vem empreender, vem anunciar e vamos que vamos, né? Então vamos lá continuar com o nosso querido Jorge Morgado, né? E aí, Jorge, agora a gente quer saber, tu falou toda essa tua trajetória, falou do teu investimento, do teu empreendimento também na área de provedor de internet. Mas e aí, tu tá ainda nesse ramo? Se não tá, o que foi que aconteceu, o que fez tu sair, tu desistir? É o seguinte, trabalhar com internet, com tecnologia é muito desafiador, principalmente quem presta serviço, né, de acesso à internet, os provedores. Geralmente, por mais equipe que você tenha, né, as pessoas trabalham muito, né? Então nossa equipe trabalhava muito de domingo a domingo e a gente tinha muitos problemas. Era às vezes um poste que pegava fogo, torava fibra, parava 1.000, 2.000 clientes. Era às vezes um acidente de veículo que quebrava um poste. Lá a gente tinha que aguardar a Equatorial fazer o trabalho de remover, né, toda a zona de perigo, para depois eles trocarem o poste e a gente fazer o nosso serviço. Tinha sabotagem, tinha roubo de equipamento, uma série de problemas do setor, né? E fora que você não tem vida, você trabalha de domingo a domingo, porque quem trabalha com serviço de internet hoje, né, ele quer o serviço funcionando
24 horas. Ele está pagando, ele quer o serviço funcionando. Cliente exigente deve ser cliente de internet, que consome internet, porque hoje em dia, meu amigo, o pessoal pode faltar aqui 2, 3 ou até um dia sem água, o pessoal reclama, mas não reclama tanto como ficar sem internet. Até porque hoje existe uma dependência muito grande da internet, né? Até pelos meios de trabalho, né? Existem formas de trabalho, e totalmente mesmo home office, né? A pandemia trouxe muito isso, o home office. Que já existia, mas se popularizou mais com essa questão de pandemia, e tudo depende, está muito interligado com a internet. A questão da sabotagem, Jorge, como é que acontecia? Das outras empresas? Como era? É porque é o seguinte, no mercado de provedores existe os provedores que são, né, legalizados, que tem licença da Anatel, que tem projeto com a Equatorial, que usa o porte, paga por cada porte desse aí que a fibra passa, tem um valor a ser cobrado, né, e é cobrado mensal, faz tudo direitinho como manda a lei. E tem os provedores que não têm licença, né, e às vezes tem licença da Anatel, mas não tem licença para usar o porte, não tem os custos que a gente tinha, né? E que um provedor legalizado tem. Então, muitas vezes eles atuavam ali só naquele bairro. Aí quando a gente ia expandir o serviço, que a gente chegava no bairro deles, que se tornava um concorrente, alguns, não todos, entendeu? Às vezes, para poder não perder os seus clientes, a maneira que ele tinha para competir era o quê? Era sabotando. Aí ele ia lá, cortava uma fibra, entendeu? Às vezes também alguém achando que aquela caixa tinha grande valor, ia lá e roubava aquela caixa, né? E a própria fibra achando que era cobre. São vários os fatores, né, que tínhamos. Desleal, né? Infelizmente isso existe em todos os setores. Concorrência marginalidade também, aquele pessoal lá que fica ali na fissura de arrumar alguma coisinha ali para usar os entorpecentes, às vezes acaba também tirando, né, achando que pode conseguir render alguma coisa aquilo ali, né? Mas aquilo ali, a fibra, quando queima, ali só é vidro, entendeu? Não tem nada ali dentro. Nós não sabia disso, né? Não sabia, né? A questão, Jorge, assim, o que fez parar, né, assim, né? Tu adoeceu, assim, teve ansiedade, depressão. Como eu trabalhava, depressão, né? Eu trabalhava de domingo a domingo, eu não tinha tempo nem para sair com a família, entendeu? Às vezes a gente estava saindo aqui para um almoço já quase 2 horas da tarde. Às vezes fazia uma viagem aqui perto, aqui para Caxias ou alguma cidade próxima aqui. Tinha que voltar nas pressas porque às vezes acontecia um problema, né? E a gente tinha que mobilizar as equipes que estavam de folgas, né? Porque apesar da gente ter muito funcionário, né, e tinha os plantões, mas eles têm direito, né, ao seu descanso, à sua folga. E aí a gente tinha que voltar às pressas para mobilizar todo mundo para poder resolver o problema, entendeu? E isso estava me tirando a saúde, né? Eu comecei a ter transtorno da ansiedade, que eu nem sabia o que era isso, né? Comecei a ter, aí várias vezes para o hospital ali, para o pronto-socorro, para urgência, né? Chegava lá com falta de ar, o coração acelerado, as mãos trêmulas, abria os botões da camisa e chegava lá, o médico fazia os exames e tudo, não, pá, tu não tem nada não. Quando eu me acalmava, voltava ao normal. Isso foi umas 5 vezes, isso coincidiu também com a pandemia, né? Sim. Aquele medo de pegar o Covid, de afetar o, né? Além dos problemas da empresa, coincidiu com o Covid, né? Eu acho que o Covid deixou muita gente ansioso, viu? Desenvolveu muita ansiedade. Com toda certeza, aquela pressão, aquele medo, né? Assim, vou pegar, vou morrer, eu vou passar com família amigo. Porque ninguém sabia, era tudo muito novo, ninguém sabia o que era o Covid, né? Ninguém nem conhecia, assim, não existia nem perspectiva de vacina, de tratamento nenhum, então tava todo mundo ali. Desesperado. Pelo amor de Deus. Você abria a televisão, você só assistia só notícia ruim, era morte, aquilo ali, o número crescendo. Exatamente, né? Chegou a ter mais de 3 mil mortes por dia, né? E aí tu imagina, né? De repente tu tá sossegado aqui em casa, na tua casa, de repente, rapaz, parou ali uma fibra e tudo, aí tu tinha que sair,
às pressas, reunia a equipe, não importa, muitas vezes era de madrugada. A gente tinha que fazer a recuperação. Então aquilo ali foi me adoecendo. Chegou o momento que o meu sócio, se reunimos, eu e mais outro amigo e ele, para a gente unir as empresas, né? Virar uma coisa só. Aí a gente, pensando, né, nessa divisão de tarefa, né, para aliviar mais para todo mundo, a gente juntou a Portal Piauí com a G3 e a Fonte Telecom e viramos uma empresa só, entendeu? E aí, quando eu cheguei, né, que eu comecei a fazer parte lá dessa nova empresa, eu comecei a ver que tinha problemas, que os problemas eram maiores ainda, né, do que os meus. E aí eu digo, rapaz, eu já me curando dessa ansiedade, já passando por um processo de tratamento, aí eu digo, rapaz, isso aqui não dá mais pra mim não. Chegou um momento que eu mesmo tomei a iniciativa de deixar que meus sócios assumissem, e eu acabei saindo do ramo, entendeu? Para ter a saúde, né? Porque a gente ter negócio é muito bom, mas quando o negócio começa a mexer com a saúde, tem muita preocupação, muito problema. E olha, todo dia, quem trabalha, eu admiro os provedores de acesso à internet, porque todos os dias eles têm problemas para resolver. E não importa a hora. Às vezes agora não, que tem a questão das redes que são, a gente chama de rotas alternativas, né? Deu uma aliviada, mas antigamente a gente só tinha condição de fazer uma rota, e quando aquela rota parava, meu Deus do céu, tinha que recuperar ela, e era ligação. Tinha muitos clientes que trabalhavam até de madrugada. Sim. E precisavam do serviço de internet e ligavam pra gente, que hora que vai funcionar e tudo. Então todo mundo que trabalha com telecom, ele tem uma responsabilidade muito grande hoje, né? A internet, a missão deles é não deixar o serviço parar de forma alguma, né? E tem problema todo dia tem problema, entendeu? Porque o poste ele é público, né? Além de várias empresas subirem em cima do poste para prestar o serviço, né? Tem as equipes da Equatorial. E também tem os acidentes, né, que às vezes são problemas relacionados a acidentes de veículos, são um transformador que pega fogo e acaba aqui derretendo aquele óleo bate. Que aí são variáveis incontroláveis, não dá para prever, não dá para controlar. Às vezes no período chuvoso também é uma árvore que acaba aqui caindo por cima da fiação e danifica todo tipo de fiação que tiver lá. Entendeu? Então são inúmeros problemas, né? E aí eu disse, não, chegou um momento que eu não quero isso mais para mim. Eu quero mais saúde, eu quero mais tranquilidade, eu quero mais paz, né? Entendeu? E acabei que deixando só com os meus sócios. Hoje eles aqui assumem aí agora virou tudo G3, né? A G3. Né? E virando aqui a página, e essa questão do coach, como foi que ela entrou na tua vida, como foi que tu teve esse contato, que tu decidiu, né? Disse assim, rapaz, eu quero ser coach, o que foi que tu fez, como foi que tu procedeu? Cara, primeiro eu fui atrás do coach para minha própria vida, né? Que o coach, ele é uma nova mentalidade, é um novo estilo de vida. Eu fiz o primeiro curso que eu fiz foi em 2019, comecei a ter contato com coach, apliquei alguns conhecimentos de coach dentro da minha empresa, para que minha empresa pudesse realmente fazer o trabalho que vinha fazendo aqui dentro de Timon, né? Era uma equipe muito unida, uma equipe que se empenhava muito, e acabei fazendo esse tipo de trabalho, entendeu? E foi o coach que me fez melhorar como pessoa, como ser humano, entendeu? E fiz 3 cursos de coach, né, para que a gente pudesse adquirir o conhecimento que eu tenho hoje, entendeu? Primeiro, conta aí pra gente como é que funciona, né? A gente vai ter curiosidade, como é que funciona esse curso de coach? Onde é que faz? Como é que funciona? Quanto tempo? É o seguinte, o curso de coach hoje oferecido é pela Febracis, né? Só ela que oferece? Não, tem outras empresas, mas a que eu me formei foi Febracis, né? E o coach, como eu falei, né? Qual é o papel do coach? O coach
ele vai identificar o teu estado atual, né? Onde é que tu tá hoje atualmente? Como é que tá a tua vida atualmente? Será que você tá feliz com a profissão que você está exercendo? Será que você está feliz com o seu casamento, né? Sua esposa tá feliz com você como marido, ou você está feliz com a esposa que tem? Como é que está essa relação com os familiares? Como é que está a tua relação com teu pai, com tua mãe, com teus irmãos? Como é que está a relação com os filhos? Como é que está o nível de amizade que tu tem? Os amigos que tu tem são amigos que realmente são bons amigos, são amigos que te apoiam, que tu possa contar com ele em qualquer hora, em qualquer momento? Como é que está o teu intelectual? Como é que está o teu profissional? Tu está satisfeito com o que tu está fazendo? Está ganhando bem financeiramente? Está dando para suprir as tuas necessidades e guardar alguma coisa? Como é que está o teu emocional? Como é que está o teu espiritual, né? Será que tu realmente é uma pessoa que está, né, tá com o espiritual elevado, está próximo de Deus? Então o coach ele vai identificar o teu estado atual e o teu estado desejado, aonde tu quer chegar, certo? Ele identificando o teu estado atual e aonde você quer chegar, ele vai ajudar a eliminar os impedimentos, eliminar o que te impede, potencializando as ferramentas que já existem dentro de ti e ajudando você a alcançar essa meta e esse objetivo, porque todo mundo tem uma meta e um objetivo para ser alcançado. Sim. Quando a gente eliminar esses impedimentos e potencializar as ferramentas que já existem dentro de ti, usando a razão e a emoção e passando por todas as áreas da tua vida, tu vai conseguir chegar onde você quer chegar. E o coach, esse é o papel dele, entendeu? Um treinamento aí de autoconhecimento, né? A pessoa vai se autoconhecer realmente, né? Saber ali suas potencialidades, né? Aquilo que pode ser ali, talvez um empecilho, né? Para que ele possa evoluir de alguma forma, né? É assim, olha, todo mundo tem sonhos, tem algo a ser resolvido. Todo mundo, se você olhar para si, você tem algo a ser resolvido. Uma insatisfação. E por que um coach é a pessoa mais preparada para isso? O coach ele vai trabalhar o teu emocional, que às vezes tudo que você tenta almejar na vida e não consegue, tá ligado ao emocional, porque o emocional é que controla todo o nosso estado de espírito, né? Todas as nossas ações tá ligado ao emocional. Então o coach, através de perguntas poderosas, que a gente chama de PPS, né? Ele vai fazer as perguntas e as respostas, quem vai dar é você. E você vai encontrar realmente a solução para os problemas que você está vivenciando nesse momento, entendeu? Ou seja, vai eliminar os impedimentos que está te atrapalhando a alcançar um objetivo. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que, às vezes, quer passar num concurso. Estuda. Quando chega lá na hora da prova, o emocional põe tudo a perder, né? Porque não está tendo o controle emocional. E acaba que não conseguindo fazer uma boa prova, entendeu? Inclusive pessoas que só tiram notas boas, né? Na escola, já vi esse caso de gente que tem um histórico de notas mesmo excelentes, mas quando chega para fazer o Enem, bate o emocional e não consegue bater a nota. Às vezes também tem pessoas que ela deseja alcançar um novo emprego, né? Desenvolver uma empresa, ter uma vida financeira melhor. O que está impedindo aquela pessoa de ter uma vida financeira melhor, entendeu? Então, através de perguntas poderosas, de ferramentas, a gente vai descobrir o que está impedindo, né? E aquela pessoa vai encontrar a resposta que ela tanto precisa e ela vai se potencializar para alcançar essa meta, esse objetivo. E todo mundo precisa de um coach. Às vezes tem algumas pessoas que acham que coach não é necessário na sua vida, que é mais uma modinha que tem por aí, não. Né? E existe até, foi bom tocar nesse assunto aí, no Brasil ainda tem esse preconceito muito grande, né? Com a questão do coach, tem muitas críticas, né? Eu até deu uma pesquisada aí. Mas assim, na tua opinião, o porquê desse grande preconceito que tem, principalmente no Brasil? Olha, nos Estados Unidos o coach
ele já movimenta a economia dos Estados Unidos. 2,9 bilhões de dólares por ano. Pois é, e é algo que realmente tem transformado a vida de muita gente. No Brasil é algo muito novo, entendeu? Muitas pessoas ainda não conhecem o que é o coach, né? E acaba tendo um preconceito, né? Falando sem saber, às vezes porque alguém criticou, ele foi junto, criticou, mas ele nunca vivenciou um processo de coach. Será que também às vezes pode ser, sei lá, ou teve alguma experiência negativa com, porque tem bons profissionais e maus profissionais em todas as áreas, né? Como tudo na vida, né? Você vai ter os profissionais, né, que estão se aproveitando dessa onda e diz que é coach, fez um cursinho ali de 1 dia, 2 dias, sei lá, entendeu? Não passou por uma formação, porque para ser um coach, gente, não é só fazer o treinamento. Você vai fazer o treinamento, entendeu? Você também tem que mergulhar em várias leituras para trabalhar o teu conhecimento. Você vai ler sobre neurociência, entendeu? Sobre como é que funciona as memórias, quais são as crenças que um ser humano tem. Ou seja, você vai se aprofundar, se preparar para poder você ajudar aquele coach, que a gente chama os nossos clientes de coach, né? Que é a pessoa que está passando pelo processo. Sim. Então não é algo assim de qualquer jeito, né? Existem ferramentas, existem sistemas para que a gente possa trabalhar a cada sessão aquele coach. E aí nessa questão até para que uma pessoa que esteja procurando um coach, né? Como é que ele deve saber fazer para procurar ali uma pessoa que realmente seja capacitada. E qual seria o critério? Como é que ela vê? Onde é que ela vê? É assim, os coaches formados pela Febracis, entendeu? Tem lá um site específico. No meu caso lá eu criei o meu próprio site, jorgemorgado.com.br, entendeu? Aí lá tem falando, né, quem eu sou. Você tem que pedir referências, né? Saber qual foi a instituição que aquele coach se formou, quanto tempo de experiência ele tem, né? Pedir referências. E assim, a gente é uma profissão muito nova e a gente tem já atendido pessoas até fora do Brasil. Eu estou com uma moça que eu estou atendendo, que ela é brasileira, mas está morando em Israel. E hoje ela passa por sessão de coaches online, né? Porque o coach, as sessões, elas podem ser presencial. Eu posso, numa sala, atender o meu coach, mas também ela pode ser virtual, né? Uma sessão online ali, contanto que aquele coach, aquela pessoa que está passando pelo processo, ela, no momento que ela esteja passando, ela tem que estar numa sala reservada para não ser atrapalhada, né? Porque é um momento de muita concentração, tem as perguntas poderosas, tem as ferramentas que a gente vai aplicar, entendeu? Que vai ajudar a diagnosticar se ela está com um problema, se é emocional, se é profissional. Ou seja, a gente passa por todas as áreas da vida da pessoa, são 11 pilares, e a pessoa vai dizer pra gente, olha, eu quero trabalhar o meu pilar família. Tem pessoas que passam anos sem falar com o pai ou com a mãe, entendeu? Por alguma mágoa lá do passado, entendeu? E acaba que perdendo momentos de qualidade com a família, relação, né? Ou às vezes com o irmão, por questões de mágoas do passado, né? E trouxe aquilo, né? Aquela experiência que ela teve lá na infância, ela carregou aquilo ali até hoje e trouxe para a vida adulta, e aquilo ali se tornou um peso na vida dela, entendeu? Então, tem pessoas também que às vezes não está satisfeita com o profissional, que acha que pode chegar mais longe, que pode ganhar mais, entendeu? Que tem capacidade para se desenvolver mais, e aí procura o coach para isso, para se desenvolver mais profissionalmente. Isso aí vai de cada individualidade mesmo, da dificuldade que aquela pessoa percebe que tem, né? E o coach, aí no caso, ele tá preparado para tratar qualquer uma dessas áreas? Sim, o coach, ele não precisa ser um especialista em tudo. Por quê? Ele vai usar as ferramentas poderosas que vão ajudar você mesmo a diagnosticar aonde é que você está falhando, o que está te impedindo de alcançar aquela meta, aquele objetivo. Então, o coach, ele é preparado para atuar em todas as áreas da sua vida sem ser um especialista, entendeu? Eu não preciso ser um especialista em finanças para poder te ajudar a ter uma vida melhor financeira, entendeu? Eu não preciso.
Claro que a gente, quando a gente escolhe ser coach, né, tem pessoas que acaba que atuando só num setor, né? Tem gente que eu quero ser coach, coach de beleza, por exemplo. Eu quero ser coach destinado a trabalhar só o financeiro, ou seja, foca mais naquela mas dá para trabalhar todas as áreas, né? Porque as ferramentas que nós temos, elas são ferramentas dentro de um sistema que nos permite a fazer as perguntas certas e acabar a fazer com que aquele coach ele desperte, né, o que está acontecendo com ele. Cara, é incrível a sessão. Nesse entendeu? período que tu trabalha de coach, tu começou a atender como coach, tu já atendeu por meio de quantas pessoas nesse período todo? Olha, eu comecei a atender agora recente, como eu falei, eu fiz o coach para me ajudar, né? Ajudar a minha empresa. Inclusive, quando eu adquiri esses conhecimentos, eu passei a gerenciar uma equipe grande, eu tinha 40 funcionários. A gente conseguiu ter um clima organizacional dentro da nossa empresa maravilhoso, potencializar os nossos colaboradores, entendeu? Sempre que alguém não estava muito motivado, a gente procurava conversar com ele, entendeu? Desenvolver ele. Eu sempre dei muito treinamento e foi maravilhoso. Então, assim, hoje eu tenho cerca aí de 10 coaches que eu estou atendendo atualmente, porque eu decidi atender agora, né? Recente, e eu atendo no Rio Poti. A gente tem uma sala lá na Febracis que a gente marca o horário lá com o coach e a gente tem 12 sessões, são 12 sessões com o coach para que ele passe por uma sessão completa de coach. Esse teu tempo de experiência que tu começou a atender, quais são as áreas mais afetadas dos clientes que chegam para ti que tu percebe? É financeiro, é familiar, é depressão, é ansiedade? Olha, os casos que eu tenho acompanhado geralmente são relacionados a problemas familiares, entendeu? Que está impedindo aquela pessoa de se desenvolver, né? Problemas também com o marido ou com a esposa, problemas emocionais também acontecem, de pessoas estarem com o seu emocional muito baixo, às vezes relacionado ao profissional. Às vezes o cara tem uma ideia, mas não consegue colocar aquilo em prática, entendeu? Se disciplinar ao ponto de seguir uma rotina para alcançar, porque, gente, olha, nada é de graça. Tudo que você vai fazer hoje, você tem que se programar, entendeu? E tem que ser persistente, tem que partir de você, né? O poder da autorresponsabilidade, né? Cada um tem a vida que merece, porque você é responsável pela sua vida. E se você não assumir, né? não tomar as rédeas da tua vida e se comprometer contigo mesmo, tu não vai conseguir realizar nada na tua vida, entendeu? Para vocês estarem aqui hoje com esse podcast, vocês tiveram um dia uma ideia, sim. Entendeu? Procuraram os meios e foram lá insistentes, mas teve que se organizar, teve que ter toda uma disciplina, entendeu? Tem pessoas que conseguem, tem pessoas que não conseguem, precisa de um acompanhamento para poder chegar mais longe, entendeu? O coach, ele é um mentor, como se fosse um mentor? Não, mentoria é diferente. É diferente, né? O coach, ele vai realmente te ajudar a chegar lá na tua meta, no teu objetivo. A mentoria, ele vai te dar um caminho. O mentor é alguém que, por exemplo, alguém que já passou pelo processo. Vou dar um exemplo. Vamos supor que tem um mentor para jogador de futebol, para o cara ter sucesso. Sim. Né? O que vai acontecer? Vai ser alguém que já teve a vivência, né? Já passou por vários times, vários clubes, teve o sucesso. Aí ele vai ajudar outros jogadores iniciantes através da mentoria a trilhar esse mesmo caminho. Então ele vai chegar mais rápido no objetivo dele, entendeu? É o mentor. O coach não, né? O coach, ele vai, através de ferramentas, de perguntas poderosas, fazer com que você potencialize as ferramentas que já existem dentro de você para você alcançar aquele objetivo, aquela meta, entendeu? Ele vai identificar o que você tem de ferramentas
que talvez você já até usou esse recurso algum dia, né? E vai fazer com que você se potencialize e resolva vários problemas dentro da área da tua vida, né? Tem pessoas que às vezes não tá feliz no casamento. E aí quando ele vai passar por um processo de sessão de coach, a gente acaba identificando que aquilo ali, a raiz está lá na infância. Porque ele passou a ver no ambiente familiar uma relação conturbada do pai e da mãe, entendeu? Às vezes o pai não era um bom marido, chegava em casa embriagado, né? Agredia a esposa, essas coisas. E quer queira ou não, isso acaba que refletindo na vida adulta de qualquer pessoa. Tudo que nós somos, gente, eles foram adquiridos, esses conhecimentos, essa formação lá na infância. Tem dados que mostram que pessoas que são presas, né, por agressão ou por furtar, usuários de droga, vai ver o histórico dele lá no ano passado, na família deles. Tem dados que mostram isso. Né? As pessoas que vivem nas ruas, era agredido pelo pai, né, via a mãe se prostituindo. Marca, na verdade, né? Mas há exceções, né, Jorge, de pessoas que sofreram isso na infância e dizem, criam uma capa e dizem, eu não quero isso pra mim, nem pro meu filho. Assim, cada um vai, né, cada caso usar essas experiências. Tem pessoas que viram aquilo ali, aquela experiência ruim acontecer ali, e o que ele faz? Ele na vida adulta, ele diz, eu não quero isso pra mim. Então pode acontecer, né, dele ser um ótimo pai, entendeu? Digamos, alguém que não teve um pai muito amoroso, ou uma mãe, né? Procura ser melhor do que isso, tem, né? Pessoas, mas tem pessoas não, que acaba que herdando essa formação, replicando isso na vida dele adulta, entendeu? Porque passou a vida inteira vendo aquilo, aquela situação, vivenciando aquela situação, e acaba que afetando ela emocionalmente. Então é o mais comum, né? O mais comum a gente vê que é mais comum a pessoa que teve essa experiência negativa reproduzir do que tentar um caminho diferente, né? E tem mais, isso aí é de forma incondicional. Sim. Às vezes ele nem sabe que está replicando. É inconsciente, entendeu? Ele está replicando algo que ele viu lá na infância, entendeu? E ele está se tornando um adulto que está repetindo, digamos assim, as ações que foram vistas lá. Por que às vezes uma pessoa na vida adulta ela é alcoólatra? Pode ir lá atrás, teve algo que aconteceu lá na infância que fez com que ela tivesse esse comportamento, entendeu? Porque nós, crianças, a gente acaba que se espelhando muito nos adultos. Sim. Entendeu? Os adultos são as nossas primeiras referências. Quando você nasce zerado, sem conhecimento nenhum. Aí você vem para o meio familiar, e aí seu pai, a sua mãe, os seus avós, os seus tios, eles, dependendo da forma como você foi criado, né, se foi incentivado. Vou dar um exemplo. Às vezes uma criança ela vai fazer alguma coisa, né, uma tarefa dentro de casa, e acaba que não conseguindo, né? E tem pai que já repreende. Eu não te disse para tu não fazer isso, que não ia dar certo. Aquilo ali ele está estimulando negativamente a criança. E já tem pessoas que dizem, não, meu filho, deu errado, mas não te preocupa, entendeu? Vamos fazer assim da próxima vez, diferente, vai dar certo, você vai conseguir, entendeu? Então é muito importante esse ambiente familiar, porque é onde você vai adquirir a primeira sociedade. Você vai adquirir os primeiros conhecimentos, entendeu? As crenças estão ali, as crenças limitantes, elas são adquiridas lá. Né? Tem pessoas, por exemplo, que não conseguem guardar dinheiro, ganha dinheiro, mas não consegue segurar dinheiro. Por quê? É uma crença limitante. Alguém lá no passado disse, olha, meu filho, dinheiro não é bom, dinheiro é a raiz de todo mal, entendeu? Dinheiro não vai te tornar uma pessoa mais espiritual, entendeu? Então assim, aí tem pessoas que tem problema com dinheiro, né? Assim, gasta logo do raiz de todo mal, deixa eu me livrar desse mal. Deixa eu me livrar desse mal. E já tem, por exemplo, tem mulheres que às vezes acaba sabotando o seu relacionamento, porque às vezes viu o relacionamento dos pais não dá certo, entendeu? Às vezes viu uma traição do pai
com a mãe, aquele sofrimento todo, e ela cria uma crença limitante. Ela diz: não, homem não presta. Homem nenhum presta, entendeu? Já ouviu essa frase, né? Não, esses homens são tudo igual. E aí ela já criou uma crença que vai limitar os relacionamentos dela, entendeu? Ela não vai conseguir ter sucesso nos relacionamentos porque ela criou uma crença ali. Ela só vai atrair realmente pessoas com esse estereótipo aí que ela tá. E talvez por isso que os relacionamentos têm dado tão errado ultimamente, que já virou algo social, né? Nem só ali de casos isolados, né? A gente vê que a sociedade tem repassado isso realmente. Não, o homem não presta mesmo, não. E tem índices que mostram, né? Pesquisas que mostram que muitas pessoas se divorciando, né? Não, aumentou demais. Tanto o índice de divórcio como o período de tempo que essas pessoas, por exemplo, se casou, aí com 1 ano está separado. Tem muitos casos que se separam. Separa com 3 meses está separado. Os índices mostram que a população, a humanidade, ela está impaciente, depressiva, se divorcia. Tu como um coach, assim, como pai, como uma pessoa experiente, né? Também. Tu vê isso assim como alguma coisa assim da moda, assim, que quem tiver as músicas hoje em dia, né, influenciadoras, né, que diz: mulher não trai, mulher se vinga. Eu estava vendo uma pessoa dizendo: rapaz, mulher não trai não, mulher se vinga. Pô, isso aí não existe, cara. Assim, a pandemia, Genésio... Tem muita gente se pegando com essas coisas, né, com essas frases de músicas de mais influenciadoras, né. A pandemia, ela ajudou a desencadear um monte de doenças psicológicas, né, comportamentos que estão afetando a humanidade, né? E hoje é interessante, né, ter um acompanhamento não só pelo coach, né? A gente tem uma ferramenta lá quando a gente vai atender um coach. Se a gente perceber que aquele coach, além do coach, né, do acompanhamento pelo coach, ele precisa de um acompanhamento psicológico ou psiquiatra, a gente consegue diagnosticar ali, entendeu? Encaminhar, né? E sugere que a pessoa vá buscar um especialista, entendeu? Porque é muito importante de tentar identificar se aquela pessoa, né, se ela tem só uma barreira emocional ou se tem outros problemas, né? E aí a gente encaminha, a gente não faz o papel do psicólogo nem do psiquiatra, entendeu? É deixar bem claro isso. Nosso papel ajudar pessoas a ter um controle emocional, né, para atingir os seus objetivos e metas, né? E quando eu falo em objetivos e metas, né, não é só no quesito profissional, é no quesito familiar. Tem pessoas, por exemplo, que às vezes está distante de Deus, né, tá com o espiritual muito baixo, entendeu? E ela vai procurar o coach e acaba descobrindo, né, através das sessões, que precisa se aproximar mais de Deus, que precisa de uma religião, entendeu? Que às vezes precisa inserir os filhos também a ter contato com alguma religião, entendeu? Às vezes descobre também que o fato dela estar há muitos anos com a mágoa profunda do pai ou da mãe, aquilo está atrapalhando ela, né, a se desenvolver, ou a ser um bom pai, ou a ser, né, uma boa mãe. Então, o coach é maravilhoso. Eu sugiro que qualquer pessoa, mesmo quem não conheça, procure entender como é que funciona, procure um coach para passar por uma sessão experimental, para ela entender como é que é, e ela vai ver que a vida dela, a vida de muitos profissionais que estão destacados aí na mídia, entendeu? Eles têm coach, eles passam por sessão de coach, entendeu? Para eles se livrar dos impedimentos e alcançar os objetivos e ter sucesso. Para quem quer ser atendido por ti, né? Tu disse que atende lá no Rio Poti, né? No Shopping Rio Poti, né? E quais os horários e os dias, né? E o teu Instagram? Como é que marca, né? Como é que agenda? Olha, tem o site jorgemorgado.com.br e tem o Instagram, que é jorgemorgadopi, @jorgemorgadopi. E lá na bio, né, quando ele clica lá, vai ter lá, né, o WhatsApp para poder agendar. Ele vai ter acesso a alguns vídeos que a gente faz também para poder... A gente está fazendo vídeos para desmistificar, né, explicar numa linguagem mais popular o que é o coach, entendeu? Para que as pessoas despertem essa curiosidade e vá viver o processo, entendeu? E vai ser maravilhoso, vai ser uma experiência onde ele vai se potencializar. E todo mundo precisa. Todas as pessoas precisam. Inclusive nós coaches também fazemos sessões de coaches com outros coaches. A gente se ajuda,
entendeu? Assim como os psicólogos, né? O psicólogo também faz sessão, eles frequentam consultórios de outros psicólogos também, porque todo mundo precisa, entendeu? Então eu acho interessante, você que está nos assistindo aí, que não entende, não sabe como é que funciona, procure viver essa experiência, né? Você vai sair uma pessoa muito melhor, lhe garanto. A pessoa que passar por uma sessão de coach. Eu até recebi um depoimento, eu postei no meu Instagram, nos stories, né? A quantidade de livro que eu tô lendo, né? O conhecimento para mim hoje ele é constante, é fundamental, né? E eu mergulho nos livros para entender cada vez mais. E aí eu botei um dia desse aqui, na quantidade de livros que eu tenho que ler até esse ano, que é minha meta. Aí um amigo meu disse, olha, antes de surgir o coach assim, de estar tão popular como está agora, né? A minha irmã foi uma das primeiras coaches aí do Piauí, eu fiz sessão com ela. E cara, eu alcancei coisas na minha vida que eu jamais imaginei alcançar, entendeu? Então fiquei tão feliz com aquele depoimento, né, daquele rapaz, né? Um amigo meu aí me mandou aqui no Instagram, porque já é um resultado positivo do coach. E agora, recente, houve uma homenagem lá na Câmara dos Deputados para todos os coaches do Brasil, entendeu? Quem estava nos representando era o Paulo Vieira, né, que é o presidente lá da Febracis, né? E foi maravilhoso, eu fiquei tão feliz de ter esse reconhecimento, entendeu? Os próprios deputados, né, eles foram investigar, saber o que era o coach, essa profissão que está tão nova aí, porque as pessoas achavam que era algo que era tipo um charlatão, né? E não é, gente. O coach é algo muito sério, é algo que tem transformado a vida de muitas pessoas, tem ajudado a grandes profissionais em diversas áreas a se destacarem, a alcançarem os seus objetivos, tem reatado relacionamentos, casamentos que já estavam quase que, né, falidos, e tem pessoas que passam por uma sessão de coach. Vou dar um exemplo, tem maridos que traem a esposa, entendeu? Mas quando passa por uma sessão de coach, aí se transforma, né? Ele percebe que é ele que está minando o casamento dele, ele muda. E ele muda como ser humano, passa a ter uma visão diferenciada da vida e restaura o casamento dele, entendeu? Se torna uma pessoa mais amorosa dentro de casa, tem mais tempo de qualidade para os filhos, que isso é importante, porque hoje nós temos esse aparelho aqui, ele é fundamental na vida da gente, o celular, maravilhoso, nos ajuda, mas tem roubado o tempo de qualidade das famílias. Às vezes as pessoas chegam em casa, o pai ou a mãe, entendeu? É grudado o tempo todo no celular, não tem tempo de qualidade para brincar com seu filho, para dar um abraço, para sair para um parque, entendeu? Tem roubado o tempo de todo mundo, né? Vai numa mesa de amigos, o pessoal se reúne fisicamente, mas está todo mundo, cada um aqui no seu próprio universo, né? Então assim, o coach ele é um estilo de vida, é transformador. Quem realmente puder vivenciar o coach vai ter uma vida muito melhor, eu lhe garanto, porque você vai passar por todas as áreas da tua vida, fazer um diagnóstico e você mesmo vai identificar o que você precisa melhorar, entendeu? Não vai ser eu que vou te dizer, olha, você precisa melhorar o teu emocional. Não, o coach ele não vai te orientar em nada assim, ele não vai te dizer qual caminho seguir. É você que vai encontrar o seu próprio caminho, entendeu? E o coach é uma experiência maravilhosa. Eu recomendo para quem quiser realmente viver essa experiência, pode entrar no meu Instagram aí, Jorge Morgado Pi, né? E a pessoa vai lá ter acesso lá na bio, clica lá, você vai ter acesso ao WhatsApp para poder agendar uma sessão, a gente marca o horário, geralmente é 12 sessões, a gente recomenda que seja uma sessão por semana, entendeu? Ou a cada 15 dias os encontros, né? Para que a pessoa ela tenha evolução. Eu já tive coach que na segunda sessão já teve ganhos, já
já caiu a ficha para ele, né, do que estava impedindo ele de alcançar os objetivos dele. Tem pessoas às vezes que estão indo muito bem numa carreira e acaba que desistindo, querendo desistir daquele projeto de vida dele, porque tem algo ali emocionalmente abalando ele, entendeu? E, gente, controle emocional é tudo hoje, inteligência emocional é tudo hoje. É o que controla. Existe a razão, mas a emoção é que faz a gente agir, entendeu? Então, se você não está com o teu controle emocional equilibrado, você pode estragar a sua vida, entendeu? Você pode perder um emprego, você pode perder um concurso, você pode perder o seu relacionamento, você pode frustrar o seu filho, né? E você pode perder seus amigos, ou seja, você pode se isolar do mundo, entendeu? E acaba que perdendo a qualidade de vida, que é fundamental hoje, que todo mundo está buscando o quê? Qualidade de vida, né? E qualidade de vida, ela passa por todas as áreas da tua vida. A gente chama, né, de viver uma vida extraordinária. Todo mundo merece viver uma vida extraordinária, entendeu? E a vida extraordinária é isso, é você estar de bem com esses pilares, esses 11 pilares que o coach vai trabalhar, entendeu? Está aí, né? A gente recebeu hoje aqui no primeiro episódio do HoraCast o Jorge Morgado, que tem uma história bonita de vida, né? De toda uma superação. E aqui ele falou de tudo, desde ele criança lá jogando videogame, até agora ele como coach atendendo ali lá no Rio Poti, né? Sim, no Rio Poti. Então, a gente tem lá os escritórios dos coach lá na Febracis, a gente agenda com você e você vai ter acesso a essa experiência maravilhosa. Eu lhe digo, pode fazer uma sessão de coach aí que você vai adorar, entendeu? Principalmente você que às vezes quer alcançar um objetivo aí, quer melhorar a sua vida como um todo, entendeu? Não tenha preconceito, entendeu? Procure um coach. Já tô com vontade já, entendeu? E venha viver essa experiência, entendeu? Sua vida vai ser muito melhor. Com certeza. Então é isso aí, né? A gente pede que você se inscreva no nosso canal novamente, né? A gente pede que se inscreva, que curta aqui esse vídeo, esse episódio, que compartilhe com seus amigos, que faça essa mensagem chegar também aí, né, para outras pessoas, seus amigos, seus familiares, e já ativa o sininho de notificação para não perder também o próximo episódio. Não, Genésio? É isso aí, professor Thiago Rocha, foi um prazer estar com você aqui, né, nesse primeiro episódio. Vai vir muita história por aí, né? Tivemos com o Jorge, como você falou. Você vai poder rever, né, ficar vendo esse primeiro episódio, né, que já tá na história, né, da cidade de Timon, do estado do Maranhão, Brasil, né? De Timon pro mundo, pois né? O HoraCast vai trazer muita história boa, muitos entrevistados bons. O primeiro foi o Jorge, e você pode se inscrever como o professor falou, né? Nosso segundo entrevistado, a gente já tem o nosso segundo entrevistado, que vai ser Ian Toque Silva, né? Ele vai estar falando sobre a história de vida dele, uma história bonita, e você vai estar podendo acompanhar aqui no HoraCast, né? Foi um prazer e até a próxima, professor. Eu faço que nem o nosso amigo Ian, né? É um prazer incomensurável. Incomensurável, né, Jorge? Muito obrigado pela tua participação, né? Foi um prazer ter você aqui. Eu que agradeço pelo privilégio, né, de estar compartilhando um pouco da história de vida e do meu conhecimento, né, e estar contribuindo com esse projeto tão bonito, entendeu? E eu só desejo sucesso para vocês, tá bom? Parabéns. Valeu. Então é isso aí. Vamos lá. Até a próxima. Valeu, Jorge. Então é isso aí, se inscreve, dá o joinha e até a próxima. Valeu!